Então, como Deus não criou o homem para morrer, mas criou o homem para ter uma vida eterna, e quando Ele cria o homem dando parte material e parte imaterial, que é a alma ou o espírito, são sinônimos, são termos intercambiáveis. Então, como Deus construiu o homem, fez o homem com a parte material e a parte material, e você pode interpretar como alma ou espírito, tá? Então, essa unidade, essa fusão de corpo e alma, ela é um princípio de criação. E Deus não criou para ter ruptura, Deus criou para viverem para sempre assim. Mas quando veio a experiência do pecado, e uma das consequências do pecado é a morte. E a palavra morte, no seu sentido original hebraico, é separação. Então, essa morte que acontece na história humana é a separação do corpo e da alma. Há uma ruptura, há uma quebradura, há uma fratura na vida do ser humano, quando a alma, então, ela deixa o corpo. Agora, a grande questão é, se Deus não criou o homem para a morte, e há a morte, o que acontece com a alma? Então, a Bíblia vai dizer que a alma ela estará em algum lugar. Qual lugar? Ou céu ou inferno. E nós vemos isso. E esse lugar, céu e inferno, se chama estado intermediário. O que é um estado intermediário? É um estado onde se compreende a nossa experiência de morte e até a volta de Cristo. Então, nesse período da nossa experiência de morte até a volta de Cristo, todos os seres humanos que morreram antes da primeira vinda de Cristo, elas então, de acordo com o testemunho das Escrituras, elas iam para um lugar chamado Hades, ou Reino dos Mortos. E vimos hoje de manhã que o Hades, ou o Reino dos Mortos, esse estado intermediário, tinha uma divisão ao seu meio, onde, por um lado, a alma dos bem-aventurados, a alma dos justos, daqueles que andaram com Deus, daqueles que foram perdoados dos seus pecados, estavam no seio de Abraão. E a alma dos rebeldes, dos desobedientes a Deus, dos que voltaram as costas para Deus, estava no inferno de fogo. Quando o Senhor Jesus veio pela primeira vez, Ele veio para salvar o homem de seus pecados e, consequentemente, salvá-lo da morte. Quando Jesus Cristo, então, passa pela experiência da morte, e a morte de Jesus é diferente de todas das nossas, porque a morte nossa é consequência de pecado, e a morte de Cristo foi sacrifício. Duas coisas totalmente diferentes. Então Jesus vai ao Hades, e no Hades ele prega aos espíritos que estão em prisão. Há uma pregação exortativa, né, para aqueles que estavam no lago, ou que estavam no inferno, no lado do inferno. E de acordo com a Escritura, então, Jesus então pega as almas que estavam no lado bem-aventurado do seio de Abraão e leva ao céu, de acordo com a Bíblia. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Então Jesus leva cativo o cativeiro. Esse é o estado intermediário. E aí, nós falamos hoje sobre o inferno, e nós usamos como base principal para a nossa tese, Lucas 16, que conta a história do rico e do Lázaro. E um detalhe importante, o rico foi para o inferno e o Lázaro foi salvo. Mas o rico não foi para o inferno porque ele era rico. Não é a condição financeira que diz para onde que nós vamos, mas é a nossa condição com Deus que diz para onde nós vamos. Há muitos pobres que queimam no inferno, como há muitos ricos que estão nas bem-aventuranças celestiais. Então, a condição ali, daquele caso do rico e do Lázaro, não era uma condição social. Não, era uma condição de estado de relação com Deus. Então, o rico, ele pereceu no inferno, porque ele viveu a vida contra Deus. Ele viveu a vida só voltado para as suas riquezas. Ele viveu a sua vida voltada para os prazeres, sem que tivesse nenhuma relação com Deus. Não construiu nenhuma ponte com Deus. Já Lázaro, ele construiu uma ponte com Deus. Mesmo sofrendo, mesmo pobre, mesmo um errante pela terra, Lázaro temia a Deus. E na sua morte, então, ele foi levado para o seio de Abraão. E isso é interessante porque na eternidade não vai fazer nenhuma diferença quantos zeros a gente tinha na nossa conta bancária. Na eternidade não vai fazer diferença se nós andamos com um carro de luxo ou seja, andamos a pé. Na eternidade não vai fazer diferença se a gente dormiu na cama mais fofa da cidade ou se a gente dormiu no chão duro. Na eternidade o que vai fazer diferença é se enquanto vivemos nessa vida, vivemos com Jesus de Nazaré. Essa é a grande diferença que vai fazer na eternidade.
Então aí nós vimos, de acordo com Lucas 16, 5 lições que a gente aprendeu com a alma do rico que sofria no inferno. A primeira lição é que o inferno é real. Independentemente do que a gente crê ou não, o inferno existe. E pastor, quase não se fala do inferno. Mas é importante falar do inferno. Nós não podemos evitar falar do inferno, mas nós podemos evitar ir para o inferno. Então, a primeira verdade é que o inferno é real. A segunda verdade que nós aprendemos, que o inferno é um lugar de sofrimento. Porque a alma do rico, ele diz para Abraão que ele estava atormentado naquelas chamas. E a gente viu também que os mortos têm consciência, os mortos sabem quem foram, como viveram, por que morreram e por que estão lá. Terceira lição que a gente aprendeu hoje sobre o inferno, é que o inferno é o destino daqueles que rejeitarem a Deus. Não vai para o inferno porque ele era mau, não, ele vai para o inferno porque ele rejeitou a Deus. Tem muita gente boa que está no inferno uma hora dessa. Mas e por que foram para o inferno? Porque viveram a vida contra Deus. Aí você fala assim, mas ele era ateu? Não, não é só isso. Simplesmente ele não quis nenhuma relação com Jesus de Nazaré. E o inferno existe. Eu falei hoje no estudo que todos nós corremos perigo, o inferno está por aí. E a gente tem que ter mais cuidado. Então essa foi a terceira lição que nós aprendemos sobre o inferno. A quarta lição que a gente aprendeu sobre o inferno é que o inferno é uma condenação justa. Nós vimos aqui pelo estudo do Lucas 16, que a alma do rico não reclama que ele estava no inferno. Ele não diz, olha, pai Abraão, eu estou aqui injustamente, eu não merecia estar aqui, porque mesmo que eu fosse rico, eu ajudei muita gente. Ele não fala isso. Por quê? Porque o princípio de justiça de Deus é um princípio perfeito. E ele não reclama no inferno que ele está no inferno. Pelo contrário, ele implora para que Abraão permita que Lázaro vá à sua casa e avisa os irmãos para não irem para aquele lugar de tormento. Então, quer dizer que ele não reclama o seu estado. Por quê? Porque Deus tem justiça plena e perfeita. As pessoas que estarão sendo condenadas ao inferno, irão por inferno, vamos dizer assim, satisfeitos, no sentido de que a justiça foi feita e ele merece o inferno. A última lição que a gente aprendeu sobre o inferno é que o inferno pode ser evitado. Não quando já está lá, mas quando a gente está aqui. Quando a gente não parte para o estado intermediário. Nós vimos hoje de manhã também que a reencarnação não existe. Por mais que as religiões antigas, por mais que as religiões primitivas, as pagãs, ensinassem a reencarnação, até mesmo um bom tronco da filosofia platônica ensinava o reencarnamento, mas essa não existe. Aliás, eu até comentei hoje de manhã que a reencarnação é uma doutrina muito cruel, porque ninguém quer morrer uma vez, você vai ter que morrer um monte. E a reencarnação não resolve o nosso problema. Porque se eu tenho que viver e morrer, viver e morrer, viver e morrer, isso significa que o problema continua. É uma questão de lógica, não precisa nem de fé para entender uma coisa dessa. Se você tiver um pouquinho de neurônio, você vai perceber que a doutrina reencarnacionista é uma tristeza de todos os lados, né? Agora, aparentemente ela é simpática porque eu vou ter uma outra chance. Não, você não vai ter outra chance, né? E vimos que o inferno pode ser evitado. Como que nós podemos evitar ir ao inferno? Se a gente decidir a nossa vida com Jesus. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para dar o fim na morte, para resolver o nosso problema. E Ele resolveu o nosso problema. Nós só podemos estar nos livrando da condenação do inferno se a gente aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Essa é a grande verdade. Então, nós concluímos sobre o inferno isso aí. Eu não vou falar muito, porque eu acho que foi mais de 1 hora de estudo hoje, né? Eu falei com o pastor Giovanni que eu estudei tanto para apresentar isso para vocês que eu pulei muita coisa. Mas pelo menos eu falei as coisas mais básicas e mais necessárias. E agora eu quero falar de uma coisa mais agradável. Eu quero falar do céu. Vamos falar do céu? E eu vou falar algumas coisas aqui que talvez vai chocar alguém. Você está preparado para ser impactado? Eu vou dizer algumas coisas aqui. E pelo que vocês já me conhecem, vocês sabem que eu não ensino crendice. A pior coisa para um pastor que quer continuar dando crendice para o seu povo é me chamar. O pastor Giovanni falou assim, pastor, eu quero uma igreja com fé inteligente. Eu me apaixonei por essa ideia dele. Porque o cristão, ele tem que ser o mais inteligente sobre a terra.
E eu não trato com crendices. Se for me convidar para me falar de crendices, eu não vou. Eu vou para falar o que a Bíblia fala. E muitas vezes o que a Bíblia fala não é o que muitas vezes é ensinado na igreja. Não vou dizer que é por maldade, não é isso. Mas é porque conta-se uma coisa e aquela coisa fica legal, cai no gosto do povo e fica alimentando isso. E eu vou falar algumas coisas hoje aqui que é crendice sobre o céu. Mas vocês vão aprender da maneira correta. Ok? Vocês vão ser cristãos bem sábios quando a gente fala do céu. Eu gostaria de convidar os irmãos para a gente ler um texto que eu sou apaixonado por esse texto. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Quem achou diz amém. Irmãos, eu vou pedir, esqueçam a segunda-feira. Esqueça o boleto que você tem que pagar amanhã. Aliás, eu também tenho que pagar. Esqueçam que você vai para o trabalho amanhã cedo. Esqueçam. O que nós vamos tratar hoje é de peso eterno. E é muito importante que você preste atenção. Se você ficar com sono, fica em pé, não tem problema. Mas não disperse a sua mente. Não vagueie a sua mente. Não tire a sua mente desse ambiente. Não fique pensando se você deu 2 voltas da chave quando você saiu de casa. Será que eu dei 2 voltas da chave da casa, da porta da casa, ou dei uma só? Esquece isso aí. Os anjos do Senhor estão lá. Ok? Preste atenção no que você vai ouvir, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a sua sorte da eternidade. Hebreus capítulo 12, verso 22 diz o seguinte: mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontável hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala Abel. Daqui a pouco eu volto a esse texto. Eu só quero usar esse texto como base para a nossa reflexão nesta noite. A palavra céu em hebraico se chama Shamim, e Shamim significa morada de Deus. No grego, Ouranos, que tem o mesmo sentido. Morada de Deus. O céu é morada de Deus. E também a palavra céu é usado para os incontáveis planetas, estrelas e galáxias que existem no nosso universo. O céu, de acordo com a Escritura, ele não permaneceu, e isso aqui é uma coisa importante para você aprender. O céu passou por 3 mudanças desde a sua criação. Olha que interessante. Por quê? Porque 3 fases distintas o céu passou. A primeira fase, havia o céu antes do pecado. O céu onde havia a presença de todos os anjos santos e poderosos. Até mesmo Lúcifer estava lá, no céu. Então nós temos a primeira fase do céu, o céu pré-pecado, ou o céu antes do pecado, onde não havia nenhum pecado. Até quando Lúcifer, então, ele faz uma rebelião contra Deus, ele faz uma rebelião contra os anjos, ele perde essa batalha e ele é expulso do céu. Então, este é o primeiro céu, ou a primeira fase do céu que o texto fala. A segunda fase do céu é o seio de Abraão, que nós tratamos hoje de manhã. Nós vimos ali que o seio de Abraão, ou uma parte do céu que era reservado para aqueles que criam a Deus, mas que não tinham acesso ao céu total, porque Jesus ainda não estava vindo. Obrigado, Rafael. E a terceira fase do céu é o céu pós-ressurreição de Jesus Cristo. Agora, preste atenção no que você vai ouvir. Quando a gente fala de salvação, todo mundo aqui já ouviu falar sobre salvação, não, ok? Quando a gente fala de salvação, a Bíblia não fala desta salvação de ir para o céu. Já comecei a falar bobagem, parece.
Por quê? Porque o céu é um lugar provisório. Como o inferno também é um lugar provisório. Preste atenção. Você já ouviu dizer hinos maravilhosos, mensagens apaixonadas, dizendo que o céu é o nosso destino? Quantos já ouviram essa frase? Levante a mão. Esse aí é romance. O céu não é nosso destino. O céu é um estado intermediário provisório. Eu vou provar para vocês. Jesus disse assim em João 14: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também. Na casa do meu Pai há muitas. Se assim não fora, pois vou. Por que não está preparado desde sempre? Por que ele teve que preparar? Quando você faz uma coisa sem uma pré-preparação, significa que você está fazendo uma coisa provisória. Então, o céu não é nosso destino. Deus não nos criou para morar no céu. Deus nos criou para morar onde? Na terra. Por que nós não podemos continuar na terra? Porque entrou a experiência do pecado e uma das consequências do pecado é a morte. A morte não estava nos planos. Como então a morte passou a ser a nossa experiência, Deus então faz uma destinação. Tem 2 lugares agora. Os bem-aventurados vão estar aqui provisoriamente. Por quê? Porque nós estamos esperando a segunda volta de Jesus. O que vai acontecer na segunda volta de Jesus? Vai acontecer a perfeita salvação. E o que é a perfeita salvação? É quando nós falamos de imortalidade. E o que é imortalidade? É quando a alma habita no corpo para todo sempre, sem condição de morrer outra vez. Preste atenção, você sabe o que é uma cura? Você está doente. A gente ora por você e Deus te cura. Sabe o que é uma cura? É um remendo. Porque você vai ficar doente de novo. E bem no fim você vai morrer. Então, cura, na verdade, é um remendo que Deus faz. Por que Ele só faz remendo? Porque aquele dia, quando nós ressuscitarmos com corpos glorificados, nunca mais haverá doença na gente. E isso é redenção. O que é redenção, pastor Giovanni? O que é salvação? Quando a Bíblia fala sobre salvação, é quando o meu corpo estará sendo habitado pela minha alma, o meu corpo glorificado com a minha alma perfeita, sem que haja outra vez o processo da morte. Isso é salvação. Então, esse período que nós passamos agora, que a gente tem essa experiência dessa morte, aqueles que creem em Jesus Cristo, de acordo com o texto, a nossa alma provisoriamente vai morar no céu. Por que provisoriamente? Porque o texto de 1 Tessalonicenses vai dizer que quando Jesus voltar, vai trazer em sua companhia os que dormem. Ou seja, o céu vai ficar esvaziado. Porque nós vamos entrar nos nossos corpos outra vez. E alguém vai perguntar bem assim, mas se o camarada morreu comido de feras, morreu explodido, não tem mais nada. O corpo do ser humano pode ter sido queimado e está em cinza em pó, pois o Senhor fará o corpo outra vez. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então o céu não é nosso destino, o céu é nossa morada provisória. Por que nós estamos lá no céu e por que pessoas estão no inferno? Porque tanto os que estão no céu quanto os que estão no inferno estão esperando a volta de Jesus. Porque a volta de Jesus é o grande final da história da humanidade caída. A alma não foi criada para viver fora do corpo. Gente, se tem uma coisa que o ser sente falta é da sua alma. Os cristãos do céu, de acordo com a Bíblia, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, eles estão consolados, mas eles não estão se sentindo satisfeitos. Por quê? Falta o corpo. Você não tem noção do que é um corpo humano. Para você ter noção, quando Jesus assumiu a forma humana, ele nunca mais vai ter a forma original, ele vai ter sempre a forma humana. Nós precisamos de ter alma e corpo junto, porque esse é o princípio da criação. Enquanto Jesus não volta, os que passam pelo processo da morte, ou eles vão para o inferno, a gente viu hoje, e
e aqueles que creem no Senhor estarão no céu, esperando a volta de Jesus. Ok, meus irmãos? Então veja, a Bíblia fala assim em Efésios 4, 8 a 10. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão o que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Jesus aqui, ele vai ao Hades, ele pega as almas dos que estavam lá, que criam nele antes dele ter vindo, então eles estarão no céu com o Senhor. Agora eu gostaria de falar do inferno com equívocos comuns sobre o céu. Vamos lá. Primeiro equívoco que as pessoas têm sobre o céu, que o céu é onde as pessoas boas passarão a eternidade. Não, a Bíblia não fala isso. As Escrituras deixam claro que ninguém é bom o suficiente por si só para estar no céu. Vocês lembram daquele texto quando Jesus vai conversar com o jovem rico? O jovem que não era jovem, né? Fala jovem rico, mas ele não era jovem, ele já era coroa. Ele fala que eu sigo os mandamentos desde moço, então quer dizer que ele era coroa. Então Jesus conversa com ele, e ele chega para Jesus e fala assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Em outras palavras, você sabe o que ele propôs a Jesus? Me ensina a ser bom como você, para que eu ganhe o céu por mim mesmo. Jesus fala assim: meu amigo, bom nesse estágio só tem um. Não é isso que Jesus responde para ele? Bom mestre, eu quero ser bom como você para me ganhar o céu. Ele disse: não, nesse estágio de bondade só tem um. Jesus já cortou ele no meio. Então, o céu não é lugar para pessoas boas. É o texto das Escrituras. Isaías 64, 6 diz que todo ser humano que quer ganhar o céu através das suas boas obras é como trapo de imundícia. No hebraico é begedim. Begedim, trapo de imundícia traduzido. Begedim, pano de menstruação. Você imagina, hoje as mulheres, pelo moderno, usam os absorventes modernos, mas 3.000 anos atrás era pano, meu. E Deus então fala para o povo: você quer saber o que eu entendo quando vocês querem fazer coisas boas para ganhar o meu favor? É como panos de menstruação. Ui. É Deus que está falando. Então o céu não é um lugar, não foi boa, as pessoas boas passaram a eternidade, não é? Mas de fato, uma das advertências mais assustadoras que Jesus já nos deu foi sobre as pessoas que se enganam. Porque naquele dia as pessoas vão fazer muitos milagres em nome de Jesus, e o que o Senhor falará para eles? Não vos conheço. É uma tentativa daquelas pessoas de fazer Jesus se lembrar, como se ele tivesse esquecido. Lembra, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. Jesus falou assim: não adianta você me fazer lembrar uma coisa que eu esqueci, porque eu não esqueço, eu só não conheço. Não é quando a gente quer fazer uma pessoa lembrando uma coisa, você não fica ligando uma coisa com a outra? Não, eu sou o João, rapaz, um filho do seu Manuel. Lembra do seu Manuel, que tinha um caminhão velho, que quando ligava de manhã, e o camarada está querendo lembrar, mas eu estou quase lembrando, que a esposa dele era Dona Maria, que vendia salgadinho. É essa aí mesmo, então. As pessoas vão chegar para Jesus e vão querer fazer lembrar Jesus: oh, Senhor, em teu nome, não lembra que a gente fez isso, curamos. Jesus falou assim: eu não lembro, porque eu não esqueci, eu só não conheço. Então esse aí é outro engano que as pessoas têm no céu, de que fazer coisas tanto para Deus vai ganhar o céu por causa disso. Segunda coisa, equívoco sobre o céu, e eu falei já antecipadamente, que o céu é onde os cristãos passarão a eternidade. Não, a gente não vai passar a eternidade no céu. Nós estaremos lá por um momento de provisório. Não é algo permanente. A morada, sabe por que não é algo permanente? Porque o céu é a morada de Deus, gente. Não é para mim estar lá. Eu estarei lá por um momento de transição,
de estado intermediário, mas não é para lá que eu vou ficar para sempre. Isso está escrito em 2 Pedro 3,13 e Apocalipse 21:8. Não é? Terceiro equívoco sobre o céu será enfadonho. Vou ficar lá no céu, tocando harpa, vou me lembrar do Natal. Não, se a gente entende que o céu é toda a composição de Deus, então Deus é enfadonho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos na Igreja Casa da Rocha, ok? Igreja querida, amém? Você que está aqui pela primeira vez, volte. Pensa no lugar onde tem amor aqui. Então você está na Igreja Casa na Rocha. Que o endereço dela é a rua Doutor Augusto. Doutor Camargo 4555. Na cidade de Umuarama. Umuarama está onde? Em que estado? Paraná. O Paraná está onde? No Brasil. A região sul do país chamado Brasil. O Brasil está onde? Na América do Sul. A América do Sul está onde? Continente americano. O continente americano está onde? No globo terrestre. O globo terrestre está onde? Na Via Láctea. A Via Láctea está onde? No universo. O universo está onde? Em Deus. Todos os lugares estão em algum lugar. Nós estamos em Deus. Deus não é enfadonho. Eu vou para o céu, vou ficar lá tocando harpinha. Não. O céu vai ser um lugar de muita atividade, eu vou falar isso para vocês. Não é que eu fui lá não, viu gente? Gente, eu vejo os testemunhos tão horrorosos que eu tenho que rir. Eu vi o testemunho de um homem chamado, não vou falar o nome dele, que ele foi para o céu, foi arrebatado até o céu, e ele chegou bem na hora em que a Trindade estava tendo uma reunião. Eu vou encurtar o testemunho dele, que é 2 horas. E sabe qual o cúmulo do absurdo? Ele falou que a Trindade chamou ele para participar da reunião. Meu filho, vem aqui, a gente está numa discussão aqui, não chegamos num acordo, você pode dar uma ideia para nós? Olha! Coisa horrível, eu não estive lá, eu só posso dizer o que a Escritura fala sobre lá, ok? Então o céu não será enfadonho, o céu é descrito como um lugar onde existe grande alegria. Lucas 15 diz assim: digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu vos afirmo. Quem está falando isso? Cristo. Cristo não fala por hipótese. Quem fala por hipótese somos nós. Eu penso. Jesus não fala por hipótese. Tudo que Jesus falava é fato. Ele disse: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então Jesus, ele não está falando que, olha, eu acho, não, eu tenho certeza e eu afirmo para vocês, porque eu conheço o céu, eu sou o Senhor de lá. Então o céu é um lugar de alegria. Não é? 5 coisas que nos ocuparão no céu. Você quer saber o que as pessoas, as almas dos que estão lá fazem? Adora sem distração, serve sem esgotar, tem comunhão sem medo, vamos aprender sem fadiga e vamos descansar sem tédio. Você sabia que no céu nós vamos aprender? Nós vamos aprender isso daqui a pouquinho. Descrição bíblica do céu. Veja, vamos ouvir o que Deus fala sobre o céu. 1 Coríntios 2, 9 a 10 diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O homem não tem noção do que acontece no céu, mas Deus mostrou para nós. Vocês não têm, mas Deus mostrou para nós. E aí ele começa a falar que o nosso lar eterno é um lugar real.
a eternidade é um lugar real. Jesus disse isso e eu falei para vocês em João 14, 1-3. O céu, ele é um lugar consistentemente se referindo para cima. Marcos 6,41, Lucas 9,51. Não é? Então fala que aos céus, elevou aos céus, subiu aos céus. Então o céu é uma esfera que está acima de nós. Segundo, nós experimentaremos, ou nós que cremos, ou nós que estaremos na presença de Jesus lá, quando a gente morrer, os que creem em Jesus Cristo, lógico, experimentaremos alegrias, recompensas e tesouros eternos. Veja, a Bíblia diz em Apocalipse que existe, cada um de nós tem um livro. Sabia disso? E esses livros serão abertos naquele dia, quando Jesus voltar. Deus faz o registro no céu de tudo que as pessoas fazem, tanto de cristãos quanto de não cristãos. Tudo, gente, o que nós fazemos é anotado, tudo. E é um princípio bíblico e isso é verdade. Marcos 5,12 diz, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus está dizendo que tem galardão no céu, um presente para aqueles que são fiéis a Deus nessa terra. Mateus 6,19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam. Jesus está falando que se você quiser depositar na sua conta poupança, é o céu. O pastor Giovanni estava falando sobre contribuição financeira. Gente, ele falou sobre dar a cesta básica. Cada ato de generosidade que a gente faz aqui, movido pela fé, é um tesouro que a gente acumula no céu. Não é eu que estou dizendo isso, é o princípio bíblico, é Jesus que está dizendo isso. Não acumuleis para vós tesouro na terra. A gente fica pensando, pessoas que têm, estamos até comentando isso hoje. Pessoas que estão na igreja e que têm, Deus tem dado abundantemente, generosamente, um baita de um salário para ele, ou é um empresário bem-sucedido, ou é funcionário de uma empresa que ganha muito bem. A maioria dessas pessoas não são fiéis no dízimo. Porque precisam disso. Há um princípio de filosofia indiano que diz o seguinte, tudo aquilo que você doa, você possui aquilo. E tudo aquilo que você não consegue doar, você é possuído por aquilo. Juntai tesouros no céu, não aqui. Aqui você perde. Olha o plano Collor. Aqui a gente perde. E 3, o céu é a morada de Deus. Salmo 103:19, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Salmo 33:13, o Senhor olha dos céus, vê os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Salmos 14:2, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Outra questão do céu, veremos o Senhor face a face. 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que o céu é um lugar de extrema alegria. Agora, o céu ainda não é como um dia será. Eu falei hoje de manhã sobre o leão e o cordeiro. Lembra? Em Apocalipse capítulo 5, João está tendo uma experiência mística. E João vai até o céu. Ele chega até o céu e ele vê um trono, e ele vê um ser num trono que segura um livro na sua mão direita. E João, ele chora porque ele sabe que aquele livro que está na mão do que se assenta no trono é o fim da história da humanidade caída. E essa história tem que acabar. E essa história só pode acabar quando o Senhor voltar, o Senhor Jesus voltar. E João chora porque não tem ninguém
nem no céu, nem na terra, e nem no mundo inferior. Pessoa digna, um ser digno, de tomar o livro da mão daquele que se assenta no trono para poder dar fim à história. E a Bíblia diz que ele chora. Por que ele chora? Porque João sabe que a história humana tem que acabar como ela é. Escatologicamente falando, gente, o mundo não vai acabar. O que vai acabar é a história da humanidade caída. O mundo será retransformado. O mundo não vai acabar. Na verdade, nós falamos o fim, mas na verdade não é o fim, é o começo de uma nova era. É o fim da história da humanidade caída, mas não é o fim do cosmos. Ele vai continuar, mas de outra maneira. Então João está olhando, um ancião fala assim, não chores. Eis aí, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. E quando ele se vira para olhar, o que ele enxerga? Um cordeiro. E um cordeiro como tinha sido morto, estava em pé. Ou seja, ele viu Jesus Cristo, que foi morto, mas foi ressuscitado. E ele fala, o leão. Então, o céu hoje, antes da vinda de Cristo, é um céu que ainda há coisas do pecado na terra. O Senhor Jesus está lá, mas ele vai vir. Aliás, ele está às portas. Mas o que é mais interessante é que quando João olha, ele não olha um leão, porque o ancião diz que é um leão, não é? Mas ele não olha um leão, ele enxerga o quê? Um cordeiro. Por que João enxerga um cordeiro? Porque João está ainda, ele não morreu, João está num princípio ainda de pecado. O corpo dele está na terra, ele só está tendo uma experiência mística. Então João ainda é um pecador, e quem é pecador sempre vai olhar para Jesus como um cordeiro. Mas os habitantes dos céus só enxergam Jesus como leão. E eu falei hoje de manhã que ele é leão, por quê? Porque o leão é despedaçador, carniceiro. Ele pega suas presas sem misericórdia e as devora. Por que Jesus é leão? Porque quando ele voltar, ele vai vir para anunciar juízo. É a vingança de Deus sobre aqueles que o rejeitaram de todos os tempos. Por isso que ele é leão. Eu falei hoje, eu prefiro continuar cantando para o cordeiro. Então, até o céu, hoje, ele é um céu diferente do que era do início e do que vai ser no futuro. Porque o céu está abrigando almas dos cristãos em caráter provisório. Sabe, tudo que é provisório você quer aqui. Jesus hoje, ele está lá para voltar como leão. Mas quando ele voltar a segunda vez como leão, daí não vai ser mais leão. E não vai ter mais cordeiro. Porque as primeiras coisas já passaram. Eis que se fizeram novos. Quem que Jesus vai ser? Jesus vai ser o Senhor. O nosso Deus. O nosso irmão maior. É o testemunho das Escrituras. Por isso que o céu hoje, tudo é provisório também no céu. Porque ainda... Veja como que o mundo caído em pecado afeta até mesmo o céu. Porque o céu hoje não é o mesmo céu quando Deus criou todas as coisas. Até o próprio céu será modificado quando Jesus voltar. Terceiro, estamos terminando. Estado do ser celestial. Na presença de Deus existem prazeres para sempre. Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, veja, meus irmãos, os amantes de Deus, aqueles que andam com Jesus, que amam Jesus, e que seguem a Jesus, e que servem a Jesus, quando morrer,
Primeira questão, os anjos do Senhor vêm buscá-lo. É o testemunho das Escrituras. Foi isso que Jesus falou em Lucas 16, que os anjos vêm buscar os seus. Agora, eu quero fazer uma pergunta. O que acontece depois que o cristão morre? Como que ele chega no céu? Como que acontece? O que a Bíblia fala? Não precisam ler, eu vou ler. Eu li o texto de Hebreus, e o texto de Hebreus fala exatamente o que acontece após a morte do cristão. Para começar, quando morre um cristão, morrem milhares de cristãos ao redor do mundo. Não é só um que morre, milhares morrem. E quando os cristãos morrem, e os anjos vêm buscar a alma desse cristão, o que diz Hebreus? Quando vocês chegarem ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aí ele diz, quando as portas do céu se abrem para aquelas milhares de almas dos cristãos, que os anjos estão levando, pode imaginar que cena gloriosa. Cada anjo, buscando cada alma de cada cristão. E talvez até mesmo o anjo que o protegeu durante toda a sua vida. Porque Hebreus vai dizer que os anjos trabalham para aqueles que vão herdar a salvação. Esse anjo que acompanhou um camarada a vida inteira, a mulher a vida inteira, se apresenta, eu vou te buscar. E milhares de anjos pegam milhares de almas dos cristãos, e os cristãos chegam ao mesmo tempo na porta de Deus. E aí o texto vai dizer que tem um corredor. E essa comitiva de recepção, primeiro ser que recebe a alma dos cristãos de boas-vindas no céu, incontáveis anjos. Tem um corredor angelical, que quando a alma dos cristãos chegarem lá, esse corredor, os anjos cantando ao Cordeiro de Deus, glorificando a Deus pelas almas daqueles que estão chegando, almas de cristãos vitoriosos, que venceram o mal, venceram o pecado, venceram o diabo e venceram a morte. Os anjos cantando. Quando acaba o cortejo de anjos, aí o texto vai dizer que tem o cortejo dos irmãos que já estão lá me recebendo. Paulo me recebendo, Pedro me recebendo, os profetas me recebendo, meu pai me recebendo, minha mãe me recebendo, meu tio me recebendo, meu pastor me recebendo, meu avô me recebendo. E eles vão me receber. E no final desse cortejo, Jesus. No final desse corredor, Jesus. Que cena gloriosa. Que cena gloriosa. Exatamente isso que acontece com o cristão logo após que ele morre. Isso está em Hebreus capítulo 12, verso 22, você pode ler depois com mais calma, Deus vai falar ao seu coração mais ainda. No céu vai ter amizades perfeitas. A Bíblia diz que estaremos com todas essas pessoas. E o texto de Hebreus vai dizer, pastor Giovanni, que são espíritos dos justos aperfeiçoados. Por que estão aperfeiçoados? Porque já não estão mais sob o poder da morte e do pecado. Amizade perfeita. Amizade pura. Amizade sem nenhum interesse que não seja amor. É o testemunho das Escrituras. Amizades perfeitas. E eu falei, aprendizagem e crescimento. Diz assim a palavra de Deus em 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido.
Quem está no céu agora? Deus está no céu, porque Ele é a sua morada. O Senhor Jesus está no céu, desde que se ascendeu da terra. Os anjos estão no céu. Os cristãos que morreram estão no céu. E o crente, quando está passando pelo processo da morte, o Senhor estará. Aí alguém fala assim, mas Paulo não diz onde está a morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15. Se o cristão morre, é verdade. A gente morre. E a gente que fica chora. E a gente que fica sofre. E a gente que fica sente uma dor absurda. Mas ele não está falando dessa morte. Ele está falando, quando o Senhor Jesus voltar, a morte, a última inimiga, ela vai ser destruída. Quando Paulo pergunta, onde está a morte, o teu aguilhão? Ele está questionando a morte, não nesse primeiro processo da nossa história, mas naquele último processo, quando Jesus voltar. A morte será destruída, é o último inimigo. Aí você fala assim, não, mas e as pessoas que estão no inferno? Preste atenção. As pessoas que estão no inferno vão para um lugar pior do que o inferno, que é o lago de fogo, porque a Bíblia diz que até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Então é para lá um pouquinho do que o inferno naquele dia, quando ele voltar. Agora, quer ouvir uma coisa gostosa também? Vocês estão sendo abençoados por isso? O coração de vocês está regurgitando de alegria aí dentro de vocês? Meu pai e minha mãe estão lá. Eu fiz o funeral de meu pai e de minha mãe. E eles vão me receber naquele dia quando eu chegar lá. Minha avó já foi. E ela vai me receber naquele dia quando eu chegar lá. O meu pastor já foi. E ele vai me receber naquele dia quando eu chegar lá. É um consolo, gente. Agora, olha que coisa mais linda. Eu vou ler um texto que eu acho um dos textos mais lindos da Bíblia. Apocalipse 7:9 diz o seguinte. Depois dessas coisas, João está falando o que ele viu no céu. Vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Você já leu esse versículo? Talvez nem todo mundo, mas alguém já leu esse versículo. O pastor Giovanni já leu esse versículo. Agora preste atenção. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá ali. Aqui é fera, hein? Veja, João está dizendo que ele viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar. De todas as nações, tribos, povos. Uma pergunta. Qual foi o critério que João usou para dizer que eles eram diferentes? Porque ele fala. Pessoas, povos, tribo, língua e nação. Na verdade, o que João viu? João viu o branco, João viu o negro, João viu o amarelo, João viu o oriental, João viu os africanos, João viu os orientais, João viu os asiáticos, João viu os americanos, João viu todas as pessoas. A nossa característica humana não muda, ela só será aperfeiçoada. A Bíblia fala que existem diferentes pessoas, só tem 2 sexos, mas são diferentes pessoas. Por quê? Porque é a multiforme graça de Deus. João viu pessoas de todas as nações. E qual foi o critério que ele usa? A língua que eles estavam falando. Qual é a língua que fala no céu? A língua que cada um aprendeu. Português, inglês, francês, alemão, mandarim. Só que no céu, quando todo mundo fala na sua própria língua, todo mundo entende uma língua só, como no dia do Pentecoste. Estaremos lá. A multiforme graça de Deus. Pessoas de todos os lugares do mundo. Pessoas de todas as caracteres, pessoas de todas as etnias.
E para concluir o nosso estudo, podia falar mais coisas, mas vamos adiante que já está, nosso tempo já está esgotando. Nós não estamos muito longe do céu. Nós não estamos muito longe dos anjos. Nós não estamos muito longe dos nossos entes queridos que já estão no céu. Nós não estamos tão longe de Deus. Porque quem está em Cristo, todas essas coisas estão próximas. Jesus Cristo, Ele mesmo disse que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. O céu é o lugar onde nós precisamos estar. Por que eu digo precisamos? Ou porque você vai esperar a volta de Jesus ou no ar-condicionado, ou você vai esperar Jesus voltar na fornalha. Você quer ir para onde? Eu quero ir para o ar-condicionado. Ai, que gostoso. Um culto com ar gostoso que tem aqui nessa igreja, um culto pode durar 2 horas. Você não pode ir para o céu pelas suas próprias forças. Eu não posso ir para o céu pelas minhas próprias forças. Eu só posso ir para o céu pelas forças de Jesus Cristo. Eu não sou salvo ao céu pelas minhas boas obras. Eu sou salvo ao céu pela obra que Cristo fez na cruz do Calvário. E último lugar, meus irmãos. Uma grande pergunta que já me falaram, fizeram muitas vezes. Pastor Giovanni, talvez as pessoas já perguntaram para ele: será que a gente vai se conhecer no céu? Quem já teve essa curiosidade? Levante a mão. Nós vamos nos conhecer. E não sou eu que estou dizendo isso, é a própria Escritura que está dizendo isso. Por quê? Olha que coisa gostosa. Eu deixei o último lugar, o último ponto, com uma coisa gostosa. Olha só o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 13, 12. Agora vemos apenas um reflexo, pobre como em um espelho, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecereis plenamente, como também sou plenamente conhecido. Como Deus nos conhece? Resposta: Ele nos conhece completamente, intimamente. Paulo, inspirado por Deus, diz: agora em parte conheço. Se eu vou conhecer a Deus, eu não vou conhecer quem está lá. E mais, quando a alma do cristão chegar ao céu, todas as nossas imperfeições serão removidas. Porque o pecado está aqui na história. O pecado está aqui nesse mundo que caminha para o fim da história humana. Mas quando a alma do cristão chega no céu, todas as imperfeições são tiradas. E eu li em Hebreus: espíritos dos justos aperfeiçoados. No céu, nós conheceremos todos nós. Vamos dar algum exemplo? Lembram, no Monte da Transfiguração, Mateus 17, quem lembra esse texto, do Monte da Transfiguração? Lá, é até engraçada esta cena. Pedro, que era abiúdo, como dizia a avó da minha esposa, abiúdo, já ouviu esse termo, né? Abiúdo é abelhudo, né? Mas ela falava: esse menino é muito abiúdo, ou seja, quer ficar sabendo das coisas. Tem uma reunião eterna. Jesus, Filho de Deus, Moisés e Elias. Deus, Pai falando. Pedro chega. Que coisa mais legal. Senhor, eu tenho uma ideia. Vamos construir 3 tendas. Uma será para ti, outra para Moisés e para Elias. Quem chamou Pedro lá? E outra, Pedro dando ideia para uma reunião da eternidade. É uma cena engraçada. Pedro, o abiúdo, né? Jesus não disse: ó Pedro, vem aqui que eu quero te apresentar uma turma. Não, ele se intromete na reunião.
Mas o mais interessante é que ele fala Moisés e Elias. Como é que Pedro reconheceu que era Moisés e Elias? Não tinha foto, não tinha quadro, não tinha desenho. Jesus não disse: Pedro, olha, eu quero apresentar aqui Moisés e Elias. Oi, Pedro, tudo bem? Prazer te conhecer. Não. O Pedro conhece Moisés e Elias sem que houvesse uma apresentação. Por quê? Porque na presença da eternidade nós nos conheceremos. A Escritura nos dá uma indicação de que nós nos conheceremos. E a Bíblia em maneira alguma fala sobre esquecimento. Eu falei sobre o oblivion hoje. Lembra que eu falei sobre o oblivion? Oblivion é uma palavra que no seu francês antigo significa esquecimento ou jogado no esquecimento, que ela é muito usada nas religiões de cunho kardecista e espiritualistas, porque essas religiões trabalham com essa questão de que a pessoa, quando morre, ela vai estar jaz do esquecimento, ela vai se esquecer de tudo. Não, ninguém vai esquecer de nada. Mas você vai fazer assim: mas vem cá, mas e se eu lembrar das pessoas, se eu conhecer as pessoas, como é que eu vou fazer com relação à terra? Eu vou ficar triste? Não, você não vai ficar triste. Porque a presença de Deus, e o amor de Deus, e a perfeição de Deus, e você e eu que cremos no Senhor, quando estivermos lá, teremos espíritos aperfeiçoados. Os mártires do céu, irmãos, olha que coisa interessante. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 6, que os mártires, alguns mártires que estão nos céus, sabem quem foram, sabem o que fizeram, sabem por que morreram e sabem quem os matou. Ou seja, os mortos no céu têm o quê? Plena consciência. Não existe oblivion, existe plena consciência. Eles estão aguardando a volta de Jesus com grande emoção, porque eles questionam a Deus: até quando não vingarás o nosso sangue sobre a terra? Então no céu tem emoção, no céu tem expectativa. É o testemunho das Escrituras. E mais, no céu, o cristão que está no céu, estão cientes do que está acontecendo na terra. É o que diz a Escritura: os mártires do céu parecem saber que ainda está acontecendo na terra. 2, quando a Babilônia é derrubada, lá em Apocalipse capítulo 18, o anjo diz assim: alegre-se santos e profetas, apóstolos, Deus julgou e vingou Babilônia. Olha lá, os anjos estão falando para as almas que estão lá o que está acontecendo na terra. Veja, a Bíblia diz em Apocalipse 19, 1-5, que existe um grande rugido de uma grande do céu, uma grande multidão no céu, gritando aleluia. Por quê? Porque Deus vai julgar a terra. Ou seja, os cristãos que estão nos céus estão vivendo em uma plena atividade. Jesus disse, prestem atenção, vamos ler a Bíblia nos seus detalhes. Que eu li esse versículo bem rápido, para vocês não perceberem, para mim tratar esse assunto agora com mais detimento. Que quando um pecador se arrepende, o que acontece? Quem faz essa festa? Não são os anjos. A gente vai entender que é o anjo, não é? Mas não é. É quem está diante dos anjos. Quem é que está diante dos anjos? Os irmãos que estão lá. Quando um pecador se arrepende, a igreja que está lá no céu fica numa euforia e glorifica o Cordeiro que foi o capacitador para que eles fossem salvos também. É o testemunho das Escrituras. Lucas 15:10. Jesus está dizendo que quando o pecador se converte, há alegria diante dos anjos de Deus. Quem é que está diante dos anjos de Deus? A igreja que está lá esperando Jesus voltar. E para concluir,
A morte não é o fim. A morte é um período breve que a gente passa, mas ela já está vencida pela metade, porque ela não tem a última palavra sobre nós. Quem tem a última palavra sobre quem crê é aquele que disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Viu, pessoal? Preste atenção. O que faz muitas vezes você ficar preso à materialidade é porque às vezes você esquece para onde você vai quando morrer. A gente escuta muito pregação que a gente vai viver aqui para sempre. Ora, se eu vou viver aqui para sempre, eu tenho que me agarrar nas coisas materiais. Não. Ajunte tesouro no céu, porque lá é o lugar que você vai se você crê em Jesus Cristo. Isso aqui tudo vai acabar. O maior peso que a gente tem que ter é naquele lugar, porque tudo que eu fizer para o Senhor aqui nesse mundo vai ter repercussão eterna. Não tenha medo da morte se você tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A gente se encanta muito. Existe um hino do cantor cristão. Na Igreja Luterana Livre, o nosso hinário é o cantor cristão. Eu acredito que muitos de vocês conhecem. As riquezas do mundo pouco valem para mim. Lembra desse hino? As riquezas desse mundo pouco valem para mim, porque eu estou em Cristo. Não vamos ficar presos à materialidade, dinheiro. Não. Carro, casa. Já diz aquele antigo hino: a minha casa não tem a beleza de outras tantas do mundo daqui, porque eu tenho uma morada. Eu tenho uma casa naquela cidade de resplendente fulgor. O que deve consolar o nosso coração é a presença do céu dentro de nós. Jesus Cristo é aquele que vem dar paz para nós. Eu poderia dar tanto testemunho de gente que já morreram. Eu tive um presbítero muito amigo meu, muito querido, um cara querido na igreja. Ele teve um problema sério no coração. E se ele não fizesse um transplante, isso tem 4 anos atrás, se ele não fizesse um transplante com urgência, ele morreria, como de fato morreu. Mas as últimas palavras desse irmão foi o seguinte: se eu tiver que morrer, eu vou morrer. E eu vou estar com Jesus. Eu tive uma vida muito boa, eu não posso reclamar de nada. Eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho uma igreja que me ama. Eu não quero nada. Nós poderíamos ouvir testemunhos de tantos cristãos que quando a morte bateu na porta deles, eles estavam dizendo: pode vir buscar, porque o meu coração está no Senhor Jesus. Gente, esse mundo é uma ilusão. Você pode viver o tanto tempo que você estiver nessa terra, mas você vai morrer um dia. Você não vai ficar aqui para sempre. E nem pode. E porque chega uma hora que até a própria pessoa sofre tanto que ele não quer mais viver. Mas veja bem, não vai valer a pena a gente morrer, a gente chegar naquele dia com as portas do céu fechadas para nós. A gente viu hoje no estudo sobre o inferno, quão terrível é o inferno. E com sofrimento a alma do inferno, que está no inferno, passa. Mas Jesus Cristo é a garantia. E mais, preste atenção, o céu é um lugar provisório. Porque Ele está aguardando a maior salvação que vai ter. Qual é? Quando os nossos corpos ressuscitarem e tivermos corpos glorificados. E o Senhor vai restaurar essa terra. E Pedro vai dizer, que Paulo diz, que quando Jesus voltar, aleluia,
Os cristãos que estiverem vivos serão transformados. Os cristãos que estiverem morridos vão ressuscitar com corpos glorificados. E aí vai ter o arrebatamento. Encontraremos com o Senhor nos ares. Agora pergunta, Paulo não fala. O que a gente vai fazer nos ares? Pedro fala o que a gente vai fazer nos ares. Nós vamos ver o Senhor transformando essa terra. 2 Pedro capítulo 3, verso 9 e 10 vai dizer que depois que o Senhor julgar a besta, o falso profeta, o diabo e todos os ímpios que morreram sem salvação, Pedro vai dizer que nos ares a gente vai contemplar a transformação dessa terra, e Pedro vai dizer: eis que o Senhor fará novos céus e nova terra. E aí a gente vai abaixar dos ares e nós vamos viver num mundo transformado, como Pedro vai dizer, onde habita a justiça. Sem a presença do mal, sem a presença do pecado, sem a presença do diabo, sem a presença de toda a malignidade, porque essas coisas já passaram. Viveremos para sempre com o Senhor. Preste atenção, esta é a maior salvação que a gente tem. O céu é uma conexão. Você já viajou de avião, né? Você que viajou de avião, você sabe. Você pega um avião para outro lugar, mas você faz uma conexão, né? O céu é uma conexão. Você está indo para onde? Eu estou indo para viver na eternidade, num mundo transformado, num universo restaurado, com corpos glorificados. Minha alma está dentro de mim agora. E isso é imortalidade. É corpo e alma morando juntos, perfeitos. Esta é a salvação. O céu é maravilhoso, mas ele é só uma conexão para aquele dia quando o Senhor voltar. Amém, meus irmãos? Que você pense bem. Se você morresse agora, você iria para o céu? Ou não? Você tem dúvida sobre a sua vida eterna? Talvez hoje Deus quer que você vá para casa com o coração transbordando de alegria. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus, tudo que nós podemos falar aqui, só podemos falar porque a sua palavra revela para nós. Senhor, esta igreja está cheia, e eu não sei quantos aqui têm certeza que se morressem agora, estariam entrando naquele cortejo celestial. Talvez há pessoas aqui presas a coisas dessa vida, a prazeres, à materialidade, ao materialismo, ao dinheiro, ao luxo, ao conforto. Talvez há homens e mulheres que estão só preocupados em amontoar coisas aqui e quase não pensam que um dia vão morrer. Mas nós vamos morrer. Mas a morte para aquele que crê naquele que é a vida é apenas uma porta dimensional. E eu quero, Senhor, orar por homens e mulheres nesta noite, que por um acaso não tem certeza que se morressem vão para o céu. Se o Espírito Santo falou o seu coração e você gostaria de entregar sua vida a Cristo, para ter a certeza da vida eterna, eu quero convidar você a orar comigo. Ore baixinho, não precisa orar alto. Ore na mente, ore nos lábios, o Senhor vai ouvir. Se o Espírito Santo falou o seu coração, ore assim comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, e reconheço que se eu morresse hoje, eu não posso entrar no céu. Mas ao ouvir a sua palavra hoje, eu entrego a minha vida a Ti. Entra em meu coração, seja meu Senhor e meu Salvador pessoal. Senhor, eu quero, quando eu morrer, entrar nos portões celestiais
para que depois eu experimente o corpo glorificado na ressurreição, para que eu viva eternamente na presença do Senhor. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Seja meu Senhor e meu Salvador a partir de hoje. Perdoa os meus pecados